E olha só, eu quero convidar você nesse momento para você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, nós vamos ler o verso 8 e o verso 9 para começarmos. Você pode deixar sua Bíblia aberta em Êxodo 25 e você pode também acompanhar aqui na tela. Os textos vão aparecer aqui na tela. Êxodo capítulo 25, no verso 8 e o verso 9. Aqui é Deus falando com Moisés, com o povo de Israel. Eles tinham saído do Egito, eles estavam agora lá acampados ao pé do Monte Sinai, recebendo a lei do Senhor lá no Monte Sinai. E uma das palavras que Deus dá aqui, então, em Êxodo, a partir aqui do capítulo 25, é essa que diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, no meio de vocês, Israel. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo ou conforme tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Amém, irmãos? E você pode deixar sua Bíblia aberta aí que nós vamos viajar um pouquinho aqui no capítulo 25 de Êxodo hoje à noite. Olha só, queridos irmãos, nós estamos hoje à noite aqui celebrando o nosso culto de ceia do Senhor. E na ceia, a ceia ela é para ser celebrada em memória de mim, disse Jesus. Memória da cruz, memória e lembrar do sacrifício do Senhor por nós. A ceia é esse nosso cerimonial memorial, onde a igreja lembra o quê? A igreja lembra a graça de Deus revelada por nós. Ceia é uma celebração da graça, da nossa salvação pela graça, onde nós celebramos a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, como nós acabamos de cantar aqui. Logo eu, por mim, um pecador finito, carnal, limitado, logo eu, ele se sacrificou por mim. É isso que nós celebramos na ceia do Senhor. E eu penso que uma das melhores ilustrações, meus irmãos, para nós entendermos a obra de salvação que Jesus realizou por nós, essa obra de salvação pela graça que nós celebramos aqui na ceia, uma das melhores ilustrações se encontra exatamente na descrição do tabernáculo e dos cerimoniais do culto de Israel. O tabernáculo e os cerimoniais dos cultos de Israel eles apontam para Jesus. Eles são pedagógicos, é um cerimonial e um ritual pedagógico, e eles são proféticos, porque eles encontraram a sua total e pleno cumprimento e realização aonde? Em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir, diz Jesus. Cumprir de modo pleno, cumprir de modo total. De modo que a gente vê a realização em Jesus, mas a gente adquire um entendimento do significado desse sacrifício e uma belíssima ilustração para a gente entender o que Jesus estava fazendo é exatamente quando a gente entende sobre a construção desse santuário que Moisés fala aqui no texto que nós lemos: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Uma ilustração que nos ajuda a entender com um pouco mais de profundidade a obra da cruz. E aqui no texto que nós lemos, Deus diz para Moisés: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no meio do meu povo. Deus aqui, nessa palavra, e
E em Êxodo 25, sublinha aí, Êxodo 25, Deus revela o seu desejo de habitar no meio do seu povo, de estar junto com o seu povo. Deus quer ser o Emanuel. E o que significa Emanuel, irmãos? Emanuel significa Deus conosco. Ele revela esse seu desejo de estar junto do seu povo. E é muito curioso isso, e é interessante, porque simbolicamente, e nós temos que entender aqui que todas essas palavras aqui de Êxodo, elas são os cerimoniais e os cultos, têm uma alta conotação simbólica. E simbolicamente, até Êxodo 24, porque nós lemos Êxodo 25, amém? Simbolicamente, até Êxodo 24, meus irmãos, Deus estava onde? Quando a gente pega assim e lê a história de um modo simbólico, né, acompanhando a narrativa do Êxodo, até Êxodo 24, Deus estava lá no alto do monte Sinai. Deus estava lá no alto do monte Sinai. Ele, lá no alto do monte, quando Israel olhava de baixo, para o alto do monte, para o pico da montanha, lá do Sinai, onde estava Deus, e dizem, eu nunca fui lá para a região, né, lá de Israel e da Arábia, onde está o monte Sinai, mas dizem que ele é mais alto que o Pão de Açúcar, lá do Cristo Redentor. Não o Pão de Açúcar, é mais alto que o Cristo Redentor. Né, muito mais elevado ainda. Quando Israel olhava lá de baixo para o alto do monte, o que eles viam lá em cima? Eles viam fogo, eles viam fumaça, eles viam trovões, eles viam um espetáculo, diz a carta de Hebreus, que era um espetáculo assustador. Aquele monte fumegante, o monte Sinai, e somente Moisés, é curioso, que até o capítulo 24, assim, é somente Moisés que podia fazer o quê? Subir o monte, para encontrar com Deus. Ninguém mais, nem bicho podia chegar, tocar no monte. Significa o quê? Que, simbolicamente falando, até Êxodo 24, Deus, Ele era um Deus que estava longe, e Ele era um Deus que era inacessível, apenas acessível para Moisés, e Ele era um Deus que colocava medo. O espetáculo, a presença dEle, muitas vezes assustava. E aí o que isso até Êxodo 24, agora o que Moisés, que subiu o monte em Êxodo 24, esse monte que está fumegando, o que Deus revela para ele em Êxodo 25? Nós lemos o texto, Deus fala assim: Moisés, eu quero descer do monte, eu quero descer do monte, e eu quero estar aonde? Ele fala para Moisés: eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero descer do monte e quero estar junto de vocês. Eu quero descer do monte e quero ter vocês perto de mim. E eu quero estar com vocês. Eu quero descer do monte e quero atravessar esse deserto junto com você. Eu quero ser o Emanuel, eu quero ser o Deus que está junto de vocês. Eu quero que você me faça uma tenda. Sabe por quê? Porque eu quero ir junto com vocês. Não é um templo fixo, é uma barraca, é uma tenda, porque tenda dá para desmontar. E Deus está dizendo assim: eu quero ir junto com vocês no caminho. Quando vocês enfrentarem os seus inimigos, nesse êxodo que vocês estão fazendo, nessa jornada da vida, nessa caminhada, quando vocês enfrentarem os inimigos, eu quero estar junto de vocês. Quando vocês atravessarem desertos, eu quero estar junto de vocês. Eu quero habitar com vocês.
Aqui em Êxodo 25, Deus revela esse desejo para Moisés. Mas tem um problema. Para isso acontecer, um obstáculo tem que ser resolvido. Para Deus poder estar junto com a gente, nós reconciliados com Deus e Deus junto com a gente, e nós em intimidade com Deus e numa comunhão, Deus agora é Deus conosco, tem uma barreira, que é a barreira do pecado. O problema é que Deus é santo. O problema é que Deus é santo e nós somos pecadores. Diz a lei de Moisés e diz a palavra de Deus, nós somos imperfeitos. Nós somos merecedores, não de que Deus vá com a gente, mas nós somos merecedores de que Deus exerça seu juízo sobre nós. Deus é santo, nós somos pecadores. Portanto, meus irmãos, para que Deus possa descer lá, simbolicamente descer do monte, um Deus que está longe, inacessível, e Ele possa descer agora e habitar conosco na nossa jornada, o problema do pecado tem que ser resolvido. Porque o que faz separação entre nós e Deus? Pode falar, pode participar, liga para 0800, disca 2. O que faz a separação entre nós e Deus? O pecado. Para Deus estar com a gente e a gente com Deus nesse êxodo, o problema do pecado tem que ser resolvido. E aqui, em Êxodo 25, quando Deus começa agora a dar as instruções para a construção do tabernáculo, Deus vai revelando para nós como é que Ele resolveu o problema do pecado. O tabernáculo revela, ilustra de forma pedagógica como Deus resolveu o nosso problema do pecado, esse pecado que faz separação entre nós e Ele, de modo que nós podemos ter intimidade com Ele, com esse problema resolvido, nós podemos ter intimidade com Ele, nós podemos andar com Ele, Ele conosco, no êxodo da nossa vida. E aí, como é que Deus resolve esse problema? E aí Ele começa a explicar, em Êxodo 25. E é exatamente isso, meus irmãos. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque é essa salvação que Deus opera gratuitamente, pela graça, é que nós estamos celebrando hoje aqui, na ceia do Senhor. E tudo isso encontrou a sua plena realização na cruz do Calvário, na cruz de Cristo. Como Deus resolve esse problema? Aí Ele vai explicando em Êxodo 25. Vamos ler aí agora Êxodo 25, 10. Deus começa agora a dar instruções, algumas instruções, eu queria ver com os irmãos. Êxodo 25, 10, Deus fala assim, o texto vai aparecer aí. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento. Veja que a arca da aliança não era uma caixa grande, era mais ou menos o tamanho dessa mesa aqui. 1,10 metro de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. E aí Deus continua dando instruções sobre essa caixa, essa arca de madeira. Ele fala assim, revista ela de ouro por dentro e por fora, e Ele dá mais algumas instruções sobre essa arca. E aí Deus fala algo muito interessante, em Êxodo 25, aqui na sequência, nos versos 17 e 18, olha só o que Deus fala aqui agora, para acompanhar essa arca de madeira. Ele diz assim, verso 17 e 18, faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 metro de comprimento, e 66 centímetros de largura. Vamos ler juntos o verso 18? Vamos ler juntos? Faça nas suas extremidades do propiciatório. Nas duas extremidades do propiciatório. Então Deus diz, faz uma arca. E aí agora Ele na sequência fala assim, e faz um propiciatório. O que é o propiciatório? É uma tampa para a arca. O propiciatório é uma tampa
nessa tampa era para ter 2 querubins ali, moldados ali sobre essa tampa. Querubim é uma categoria de anjo, de ser angélico espiritual, é o querubim. É para fazer essa tampa com esses querubins, e aí ele diz assim, na sequência, capítulo 25, verso 21, olha que interessante agora, verso 21, ele diz assim: ponha essa tampa, esse propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o quê? Coloque o quê, irmãos? O testemunho que eu lhe darei. E aí ele diz, na sequência aqui, no verso 22, ele diz assim: ali aonde? Ali eu me encontrarei com você. É ali que eu vou me encontrar com você. Ali aonde? Em cima do... Olha que curioso, irmão, vai prestando atenção. Está dormindo, aí se tiver alguém dormindo do teu lado, cutuca, fala assim: acorda em nome de Jesus. Ali eu vou encontrar você, em cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Olha que coisa curiosa, essas recomendações aqui sobre a construção da arca. É para construir uma caixa de madeira, revestir de ouro, fazer uma tampa, a tampa com esses dois tipos de anjos ali moldados em cima dessa tampa. Aí você é para pegar, Moisés, o testemunho. O que é o testemunho? O testemunho são as 2 tábuas da lei, as 2 tábuas que contêm os 10 mandamentos. Você vai pegar esse testemunho, essas 2 tábuas, e sublinha na sua Bíblia aí, que ele chama os 10 mandamentos de testemunho. Curioso, por quê? Você vai pegar e vai colocar dentro da arca. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar a tampa em cima. E você vai fechar essa arca que tem esse testemunho dos 10 mandamentos dentro dessa arca. Os querubins ali. E aí, quando isso tiver feito, conforme as instruções cerimoniais que eu vou dar para você, sobre essa tampa, no meio dos querubins, eu vou me revelar para você. Eu vou encontrar você. É ali, sobre a tampa, que eu vou encontrar vocês. O que essas instruções aqui têm a nos ensinar, meus irmãos? Que aqui, com esses adereços simbólicos, Deus está dizendo para Moisés e para nós: para eu me encontrar com você, e o encontro não ser um encontro de juízo, a condenação da lei tem que ser tampada. Por isso que a lei tem que ir dentro da... E por isso que em cima tem que ser posta uma tampa. Tampa que é chamada... Olha que curioso, eles não chamam de tampa, eles chamam de propiciar. O que é propiciar? Propiciar, a propiciação é nos tornar aceitáveis. A palavra simboliza isso. Propiciar é nos tornar aceitáveis, tornar agradáveis a Deus. Então Deus estava providenciando um modo de nos tornar agora aceitáveis a Ele, porque Ele é santo e nós somos o quê? Pecadores.
Nós merecíamos graça ou merecíamos condenação? Condenação. E aí Deus está dizendo assim: eu vou tornar você aceitável, eu vou propiciar. Como? Eu vou apagar, eu vou tampar a condenação da lei que está sobre você. É curioso que os 10 mandamentos, as 2 tábuas que vão dentro da arca, são chamadas de testemunho, ali em 25, 21, né? Diz que as tábuas são chamadas de testemunho. Por quê? O que os mandamentos de Deus testemunham? O que os mandamentos de Deus falam? Qual é o testemunho que eles dão? Os mandamentos de Deus dão dois testemunhos muito importantes. Eles testificam, primeiro, que Deus é santo. A lei revela, em primeiro lugar, a santidade de Deus. Nós servimos a um Deus que é santo. Os mandamentos revelam que Deus é um Deus moral. Nós não servimos Baal. Baal não é santo. Os ídolos não são santos. Por exemplo, Baal e os ídolos, eles não se preocupam com a vida que você está levando. Os adoradores de Baal, eles podiam levar uma vida completamente imoral, maligna. Os adoradores de Baal podiam. E aí eles chegavam no culto para Baal e eles davam uma oferta para Baal. E aí Baal dizia assim: legal, está aceita a oferta. Isso na teologia deles era assim. E o Baal não queria saber se o sujeito que estava dando a oferta para ele, o Baal falou assim: vou te abençoar, você me deu uma oferta boa, vou te abençoar. Mas ele não queria saber se o sujeito está batendo na esposa. Baal não quer saber. Aliás, para Baal, quanto pior você for, melhor. Mas a lei do nosso Deus e do Deus que nós seguimos, ele é um Deus da lei, de mandamentos. E portanto, sabe qual é o problema, meus irmãos? O problema é que o nosso Deus é santo. E ele se importa com o que você anda fazendo escondido por aí. Ele se importa com o tipo de vida que você está levando. E aí, Jesus diz assim: não pensa que você pode vir aqui no culto e dar a sua oferta se você está aprontando com o seu irmão. Não é isso que Jesus fala? Primeiro, você tem que fazer o quê? Deixe a oferta no altar e vá se... Esse é o nosso Deus. O problema é que o nosso Deus é santo. E os mandamentos dele revelam que ele se importa com a santidade, e por isso Deus se importa com o que a gente anda fazendo. Nós não servimos a Baal, nós servimos ao Deus vivo, o único Deus verdadeiro, que é santo. A segunda coisa que a lei revela, irmãos, é que nós somos pecadores. A lei revela que Deus é santo, e a lei revela o nosso pecado e a nossa pecaminosidade. A lei não foi dada para nós nos salvarmos através da obediência à lei. A lei foi dada para quê? A lei não foi dada como caminho de salvação. Tem gente que acha assim, que se eu for bonzinho, eu vou me salvar. Mas a lei não foi dada como caminho de salvação, para que eu tente, através da obediência à lei, me salvar. A lei foi dada para quê? Para revelar que nós somos pecadores. Estamos cheios de pecaminosidade. A lei revela que Deus é santo, e a lei revela que nós somos pecadores. Esse é o testemunho. Deu para entender? Esse é o testemunho da lei. E aí a lei testemunha dizendo assim: o Danilo merece condenação, o Danilo é imperfeito. O Danilo é pecador, o Danilo merece condenação, o Danilo é imperfeito. E a lei fica
A lei fica dando esse testemunho, fazendo essa acusação. E aí, essa condenação da lei, porque é verdade o que a lei fala, amém, irmãos? A lei é boa e santa, né? Então a lei revela a verdade. Esse testemunho da lei, essa condenação da lei, para eu poder ser salvo, essa condenação tem que ser o quê? Tem que ser apagada. Essa condenação e essa acusação precisa ser tampada, precisa ser coberta. E é isso que o tabernáculo e, de um modo muito especial, a arca da aliança representa. A tampa que apaga a condenação, a lei que me condena, tem um nome, é propiciatório. O Novo Testamento vai dizer que esse símbolo dessa tampa se cumpre em quem? Quem é a propiciação pelos nossos pecados? Jesus. Jesus apagou a condenação da lei. Jesus apagou, ele fez a propiciação e ele apagou a condenação da lei. E é sobre essa obra de Jesus, sobre essa tampa, que nós podemos agora ter um encontro com Deus, um encontro que não seja juízo. Por que eu posso me encontrar com Deus, orar, e eu tenho comunhão com Deus, e eu não tenho mais um encontro de condenação? Sabe por quê, irmãos? Porque a condenação da lei foi apagada pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho, de modo que agora sobre a tampa, sobre a pessoa do Filho e da obra de Jesus, eu posso ter comunhão com Deus, que não seja uma comunhão de juízo. Essa simbologia aqui, que a palavra vai nos colocando, e que teve o seu pleno cumprimento em Jesus. Por que Jesus ele apagou a condenação da lei? Porque ele carregou, ele sofreu toda a condenação sobre si. Jesus apagou a condenação da lei porque a condenação se realizou. E ela se realizou em quem? Plenamente. Ela se realizou plenamente na pessoa de Jesus. Jesus apagou a condenação da lei porque ele sofreu toda a condenação sobre ele. De modo que agora, se ele já sofreu toda a condenação da lei na sua pessoa, não há mais condenação. Não é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos? Agora, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação, irmãos? Porque ele já sofreu no nosso lugar tudo aquilo que a lei dizia, todas as exigências de condenação e de juízo da lei, Jesus tomou sobre si, ele carregou sobre si. O castigo, o nosso castigo, diz Isaías 53, Jesus carregou sobre si, como o Cordeiro de Deus. Então não há mais condenação, e a condenação foi apagada totalmente pela graça de Deus. Não há mais, porque a condenação foi executada. Ela só não foi executada em mim, ela foi executada em quem? Em Jesus. Quando Jesus estava no Jardim das Oliveiras, ele orou a Deus dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E os comentaristas e os teólogos dizem que este cálice é o cálice da ira de Deus.
E Jesus, no seu sofrimento, na sua paixão, na cruz, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, e não ficou nenhuma gota. Amém, irmãos? A boa nova é que não tem mais nenhuma gota lá, porque ele bebeu, e ele sofreu toda a condenação que era minha, ele sofreu sobre si, de modo que não há mais condenação. Para todo mundo? Não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que, através do arrependimento e da fé, recebem este evangelho para suas vidas e dizem assim: Jesus, eu entendo hoje que para eu ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus sem que eu receba o juízo, eu sei que a condenação, esse testemunho que a lei dá, de que eu sim sou falho, sou limitado, sou um pecador, e é verdade, isso precisa agora, essa condenação da lei precisa ser apagada. E eu entendi, e pela fé eu me aproprio, de que essa condenação foi plenamente cumprida e realizada na pessoa de Jesus, de modo que não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres da condenação, para agora, sob a pessoa de Jesus, através do mediador que é Cristo, nós podemos nos encontrar com Deus. Deus sendo o nosso Pai, Deus é Deus conosco, o Emanuel, e Ele vai junto com a gente no caminho. Nós temos essa segurança de que agora Ele está conosco em amor, em direção, em vida. Estamos salvos, temos essa segurança por causa dessa obra plenamente realizada por Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Essa salvação de Jesus é suficiente para todo o mundo. Aqueles que recebem a Jesus com arrependimento e fé se tornam participantes dessa obra da graça que Deus realiza. Jesus apagou toda a condenação. Essa é a ilustração da Arca da Aliança, essa é a ilustração do tabernáculo, e esses cerimoniais eram uma sombra do que viria, encontraram o seu pleno cumprimento em Jesus, e hoje à noite nós estamos aqui para dizer: obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado porque o Senhor sofreu toda a condenação no meu lugar, obrigado porque amorosamente o Senhor me substituiu. A condenação foi realizada, mas não sobre mim. Louvado seja o teu nome. O Senhor tomou sobre si. O Senhor tomou o meu juízo, que era meu, o Senhor tomou sobre si amorosamente, de modo que o Senhor me dá hoje a justificação e a paz, a segurança. Então é isso que nós queremos celebrar. Ceia do Senhor celebra essa salvação pela graça. Eu quero convidar você hoje para você se assentar a essa mesa.